E olha, o programão de hoje é dedicado ao futebol. São duas atrações imperdíveis para os apaixonados pelo esporte número 1 na preferência nacional. Numa sala com telões 360 graus, o futebol invade olhos, ouvidos e pensamento. Ali dentro, os tantos troféus ajudam a entender um pouco a nossa grandeza. A tecnologia nos conduz nessa viagem. Ao alcance de um clique está o maior banco de dados sobre a seleção brasileira. Informações dos jogadores, dos campeonatos, vídeos de jogos inesquecíveis. Tudo isso à disposição do visitante. Essa semana, adolescentes do projeto social Craques do Amanhã, em São Gonçalo, conheceram o Museu da CBF, na Barra da Tijuca. Aprenderam que mais de 1.200 jogadores já vestiram a camisa do Brasil, que a seleção já jogou de camisa vermelha uma vez contra o Chile, em 1917. Eles também confirmaram o que muita gente já sabe faz tempo. 158 gols para o Brasil e 155 para a Argentina. Quem é melhor então? Brasil, é claro. Com os óculos 3D, puderam entrar na intimidade dos jogadores. Onde você está agora? Estou perto dos jogadores. Dentro do vestiário? Dentro. O que eles estão fazendo? Estão rezando. O sonho de muitos desses meninos e meninas é ser jogador de futebol. O Igor tem o discurso pronto. Eu quero triunfar no futebol e querer ser um grande jogador na vida. Igual os jogadores antigos, o de hoje em dia, Neymar também. E o Johnny tirou onda. Lá do Davi Luiz, Júlio César. Tá podendo, hein? É só na foto, né, tia? Apesar de toda a tecnologia, podemos voltar no tempo. Numa época em que jogos de futebol eram um exercício para a imaginação. Prepara-se, Zagallo pela ponta esquerda. Gol do Garrincha na Copa de 62. Brasil e Inglaterra. A ideia do museu é realmente compilar toda a história da seleção brasileira. Então aqui constam, por exemplo, todos os jogadores que um dia vestiram a camisa da seleção. Os troféus mais importantes conquistados. Então nós temos em torno de 200 expostos aqui e temos ainda outros 1.000 guardados. É realmente um acervo maravilhoso, com certeza o maior da seleção brasileira. Para quem curte futebol, o Tour do Maracanã também está de volta. Os visitantes têm acesso à tribuna de imprensa, ao vestiário, aos camarotes e conhecem o acervo histórico do estádio mais famoso do Brasil. Tem visita das 9 às 5 da tarde, de hora em hora. Além da cultura, da diversão, o que é legal num programão desse é encontrar sorrisos assim, como o do Igor, como o do Johnny. O Museu da CBF fica na Avenida Luiz Carlos Prestes, 130, na Barra da Tijuca. Os ingressos custam R$ 22 e tem meia entrada para estudantes e idosos. Portadores de necessidades especiais, crianças de até 6 anos e professores da rede pública entram de graça. O museu funciona diariamente das 10 da manhã até as 6 da tarde. Já para o Tour do Maracanã, os ingressos variam entre R$ 20 e R$ 76. E também tem meia entrada para estudantes, crianças entre 6 e 12 anos e idosos acima de 60 anos. Os pequenos de até 5 anos não pagam nada. A bilheteria fica no acesso A, aquele da UERJ, ali na saída da rampa do metrô. E agora 4 dicas bem legais dos nossos telespectadores para você. Fala, galera! A boa de hoje é o show do Thiago Viana no Deck Carioca da Barra, às 22 horas. Feito um bebê. E a dica de hoje é comemorar os 20 anos da Fundação Água Clabim, com programação gratuita a partir das 14 horas. Música com os pequenos Mozart e Rio Cello, teatro, oficinas para crianças e gastronomia. O programão de hoje é vir para a Casa França Brasil, na mostra dos 25 anos CFB. Tem programa educativo, sala de cinema, venham todos. A boa do final de semana é a escolha do samba enredo na quadra Acadêmicos da Rocinha, em São Conrado, com a coroação da nossa rainha de bateria, Mônica Nascimento, e show do poeta do samba, Jorge Aragão. Eu aprendi que não se deve crer.
Outra dica para o fim de semana é a nova exposição da artista plástica Anabela Geiger, no Castelinho do Flamengo. A mostra Gaveta de Memórias apresenta em vídeos e instalações as criações da artista, que é considerada uma das mais importantes do país. O casamento de 50 anos com Pedro Geiger, que é geógrafo, levou a Anabela Geiger a desenvolver um trabalho criativo com mapas que ficou conhecido no mundo todo. O destaque da nova exposição é esta gaveta de ferro antiga, com pigmentos, folhas e fios de cobre. A própria gaveta me deu o título de toda a série que eu faço de gavetas, que eu chamo de fronteiriços. Esse é um exemplo, o mais recente e, afetivamente, talvez um dos mais que eu mais gostei de fazer. A exposição pode ser vista de terça a domingo, das 10 da manhã às 6 da tarde, no Castelinho do Flamengo, e a entrada é de graça. E o RJ tem mais uma dica muito bacana para esse fim de semana. Estreou ontem aqui no Rio o musical Chaplin, que conta a história de um dos artistas mais conhecidos do cinema no mundo todo. Aqui no estúdio, os atores Jarbas, Homem de Melo, Marcelo Antoni. Boa tarde a vocês dois. Os dois, claro, no elenco do musical, com outro elenco muito bacana. Obrigada pela presença de vocês. Obrigado. Jarbas, queria te perguntar o seguinte: o Chaplin é um dos artistas mais imitados do mundo. Isso. Foi difícil encontrar o seu Chaplin? Foi difícil, mas eu criei uma estratégia, assim, para tentar conhecer, pelo menos, todas as habilidades físicas que ele tinha. Então, eu fiz aulas de slackline, aula de circo, aula de violino, aula de patinação. Fiz uma série de experimentos, assim, para tentar incorporar as habilidades dele, assim, para tentar encontrar o meu Chaplin a partir disso. E, Marcelo, você... ele encontrou. Ele encontrou. Que é maravilhoso. Graças a Deus. Finalmente. Marcelo, você faz o irmão mais velho do Chaplin, Sim. o Sidney, que eu não sou uma conhecedora da história do Chaplin, fiquei surpresa, a gente estava aqui conversando antes do jornal, é um cara que tem uma importância muito grande na trajetória do Chaplin. Conta pra gente. Fundamental. Aliás, a peça é conduzida, eu fui o condutor da peça, é a história da relação dos irmãos. Eu não sabia dessa relação tão forte do irmão mais velho do Chaplin, que ele acabou se tornando o agente do irmão, para o irmão poder alçar o voo artístico dele. Eu comparo muito com os irmãos Van Gogh também. O Theo Van Gogh ajudava muito o Vincent Van Gogh Inspirava muito. A gente está vendo aí algumas imagens do espetáculo que estreou ontem. Olha, eu vou dizer, com a situação que está o país difícil, você que não pode viajar, é só ir lá no Vivo Rio, que tem um espetáculo Broadway para você ver. Um espetáculo maravilhoso, o Jarbas dá um show de bola. A gente está vendo toda a cenografia, figurino, tudo super caprichado. Eu queria que vocês contassem para mim, porque o autor da peça é inglês, não é isso? As músicas ele fez todas. Americano. É americano, perdão. E esse espetáculo chegou a ser montado lá fora, mas vocês fizeram um espetáculo completamente diferente, não é isso? Ele visitou a gente na estreia aqui em São Paulo. Esse espetáculo teve uma concepção na Broadway e nós criamos uma outra concepção aqui no Brasil, onde o autor nos visitou. A gente teve o prazer de ter o criador aqui, né? Que bacana. Ele adorou o espetáculo e a intenção dele, se o Jarbas me corrige, ele quer levar a nossa montagem para estrear em Londres. Exatamente. Quer levar essa concepção, essa direção, não com esse elenco, com o elenco de lá, é claro, mas para fazer essa montagem mundialmente. E é muito interessante porque o Chris Curtis, que é o autor, ele compôs 6 novas canções para essa montagem do Brasil. Então é uma montagem completamente diferente, realmente, da Broadway, que é quase uma estreia mundial mesmo. E eu estava vendo agora nas imagens, quer dizer, os filmes do Chaplin são projetados. Isso é muito legal, né? Porque quem assistiu... Nós fazemos muitas referências aos filmes dele, uma homenagem. Na nossa montagem, a gente fez questão de pegar, por exemplo, a Dança dos Pãezinhos. Com o garfinho. É o que? A Corrida do Ouro? Exatamente. O Balão do Grande Ditador, quando ele tem aquela dança com o balão, que é o globo terrestre. O Garoto. O Garoto também. Tem várias referências aos filmes. Nós conhecemos muito a filmografia dele e a gente está representando no palco a vida pessoal dele, o que acontecia nos bastidores, concomitante com o que acontecia na carreira filmográfica dele. Pois é, e a vida dele pessoal é uma montanha-russa, né? Altos e baixos. Isso que é muito interessante no espetáculo, que a gente faz justamente esse paralelo do que estava acontecendo no mundo, o que estava acontecendo na vida dele e o que ele estava fazendo na época em termos da sua obra cinematográfica, né? Então o espetáculo tem muitas curiosidades, porque justamente o público não conhece a infância do Charlie Chaplin, a importância do irmão, os pais deles,
que eram os pais deles, que eram famosos na época em Londres também, eram atores famosos. O pai dele foi um ator de grande sucesso, em 1880, 1890. E ele era um gênio, né? Porque ele fazia de tudo um pouco. Ele dirigia, escrevia, produzia, era dono do próprio estúdio. Ele podia levar um filme 1 ano. Parava o estúdio se quisesse. Hoje em dia, Vamos convidar claro que quem está em casa, então? Vamos lá. Claro, a gente só está em 2 finais de semana aqui no Rio de Janeiro, a gente está de passagem aqui no Rio de Janeiro. Teatro Vivo Rio. Hoje, dois horários, né? 6 horas da tarde, 9h30. Amanhã, domingo, às 5 horas da tarde e às 8h30 da noite. E semana que vem, só de quinta a domingo. Quinta às 9, sexta às 9h30 e os mesmos horários de sábado e domingo. Gente, muito obrigada. Jarbas, Homem de Obrigado, Melo. querido. Parabéns pelo teu trabalho. Marcelo, Obrigado, Antoni, Ana. para você também. Obrigada pela participação de vocês aqui no RJ.